Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade a esses vídeos para vocês estudarem em casa, a gente vai resolver mais um problema envolvendo quantidade de movimento. Na verdade, a gente vai fazer um exercício envolvendo conservação da quantidade de movimento e a gente vai resolver ele utilizando vetores. O problema que a gente vai resolver é um problema da FUVEST que encontra-se no livro do Ramalho, volume 1. Então, o problema é esse aqui, ó. Ele fala pra gente que perto de uma esquina, um pipoqueiro P, que é esse pipoqueiro aqui, ó, e um dogueiro D, que é esse vendedor de cachorro-quente aqui, ó, eles empurram distraidamente seus carrinhos com velocidade iguais em módulo, tá? Então a velocidade dos dois carrinhos, tanto do pipoqueiro quanto do dogueiro, elas são iguais. E ele fala o seguinte, ó, sendo que o carrinho do dogueiro tem o triplo da massa do carrinho do pipoqueiro. Então, a massa do carrinho do dogueiro é 3 vezes a massa do carrinho do pipoqueiro. E aí, na esquina, eles colidem no ponto O. Então, quando chegar bem aqui, vai haver uma colisão entre esses dois carrinhos e eles se engaixam em um choque totalmente inelástico. E o que é que significa esse choque ser totalmente inelástico? Significa que durante a colisão eu não vou ter conservação da energia cinética, mas eu sei que durante a colisão só vão haver forças internas atuando no meu sistema. Logo, a quantidade de movimento ela vai se conservar. Então, eles vão bater um no outro aqui e eles vão, depois dessa colisão, eles vão viajar juntos, pessoal. O que é que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, ó. Uma trajetória possível dos dois carrinhos após a colisão é compatível com a indicada por... Então, eu tenho que saber escolher qual é a trajetória correta, tá? Para fazer isso, a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento. E a gente sabe que para calcular a quantidade de movimento de um objeto, basta eu fazer o produto da massa pela velocidade. Então, eu vou fazer aqui, ó, a quantidade de movimento do carrinho do pipoqueiro. Ela vai ser m vezes v. Por quê? Porque ele tem uma massa m e a velocidade é v. Foi a única informação que ele deu. Além de que ele também deu que a massa do carrinho do dogueiro é 3 vezes a massa do carrinho do pipoqueiro. Então eu coloquei aqui, ó, 3m vezes v. Então eu tenho aqui a quantidade de movimento dos dois carrinhos. E como eu disse para vocês, eu vou resolver esse problema utilizando vetores, tá? Então o vetor que eu vou representar aqui com essa seta, vai ser o vetor da quantidade de movimento do carrinho do pipoqueiro. Então, esse vetor, qual é o tamanho dele? Seria m vezes v, tá? Já o vetor que representa a quantidade de movimento do carrinho do dogueiro, ela vai ser 3 vezes mv, ou seja, vai ter o triplo do tamanho desse vetor. É como se fosse 3 vezes esse vetor aqui, ó. Então, eu coloquei 1, 2, 3. Eu vou representar usando um único vetor para ficar melhor. Então, seria um vetorzão que está sendo mostrado aí. Bem, o que é que acontece? Essa aqui são as quantidades de movimento dos meus corpos antes. E eu sei que, nesse tipo de colisão, como eu só tenho forças internas atuando, né, no momento da colisão, então a quantidade de movimento total ela se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento total antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento total após a colisão. Bem, se eu somar essas duas setas, é fácil ver que é impossível eu ter uma coisa na horizontal e outra na vertical somadas, dando algo que só fica na horizontal ou que só fica na vertical. Então, a gente já poderia até, ó, descartar a alternativa A e E. É impossível somar essa seta na vertical com essa na horizontal e dar um resultado aqui na horizontal. Ou dar apenas um resultado aqui na vertical. Então, essas duas opções a gente já descarta. E a gente vai ficar com essas outras três aqui, que a gente tem que identificar qual delas é. Bem, eu tenho aqui a minha quantidade de movimento antes, seria somar esse vetor com esse outro, vai ser igual à minha quantidade de movimento depois, que é a soma disso aqui. A soma desses dois vetores aqui, a gente pode fazer usando a regra do paralelograma. Então, para onde que vai ficar a soma desses dois vetores? Vai ficar aqui, ó, na diagonal principal. É só você imaginar que aqui eu tenho um paralelograma, você fecha aqui, ó, em cima e fecha aqui do lado, e aí na diagonal você vai ter a soma desses dois vetores. Se eu transpor essa situação para cá, ó, eu vou ver que somando esses dois vetores, usando a regra do paralelograma, eu vou ter um vetor aqui nessa direção,
que é a minha quantidade de movimento depois. Viram como foi legal? A gente só usou vetores, a gente não fez conta usando o número, usando as letras. A gente só representou os vetores para identificar o que é que você tinha antes e o que é que você passou a ter depois. Bem, quando você soma esses vetores, é importante que você saiba que se você tem uma parte aqui na horizontal e outra na vertical maior, o vetor, que é a soma dos dois, ele vai tender mais para esse lado, ó. Por isso que ele tendeu mais aqui para cima, ó. A única forma do vetor dar um resultado um pouco mais aqui para baixo era se esse vetor da horizontal ele fosse um pouco maior e esse aqui fosse menor. Aí você ia ter o vetor soma tendendo mais aqui para a horizontal. Bem, com isso a gente sabe que a resposta é a alternativa B e a gente só usou soma de vetores. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dê um joinha aí para incentivar o canal. Compartilhe com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Valeu e até a próxima.